Gravação. Só para falar das coisas. Legislação do Tribunal de Contas de São Paulo. Constitucional. Primeiro, título 3. Da Organização do Estado. Capítulo 1. Da Organização Política Administrativa. Artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, autônomos, nos termos desta Constituição. Súmula 1. Brasília é a capital federal. Súmula 2. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Tá tocando uma musiquinha, talvez? Quantos passarinhos hoje de manhã? Os territórios federais, súmula 2 do artigo 18. Os territórios federais integram a União e a sua... Minha cara... Integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão... regulados em lei complementar. Qual tipo de lei complementar? Súmula 3. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito. Como? Plebiscito. E do Congresso Nacional, por lei complementar. Que tipo de lei? Complementar. Súmula 4. A criação e a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Esse é o extra, porque o súmula 3 é igualzinho a 4, né? O extra é essa coisa. O tempo dessa coisa de criação, incorporação, fusão e desmembramento tem uma lei complementar federal. Bom, continuando. Dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Esse é outro extra. Publicar, eles têm que fazer uma criação, incorporação ou fusão de um município, tem que ter um estudo. O outro não falou de estudo, só falou que tem que ter mediante aprovação da população dos estados. Artigo 19. É vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciá-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Muitas coisas aconteceram nessa pandemia, não é? Segundo o artigo 9, inciso 2, recusar-se fé aos documentos públicos é vedado. Artigo 19, é vedado, inciso 3, criar distinções entre brasileiros ou preferenciais entre si. Ou seja, não diferencie, não recuse fé e não faça culto religioso. Simples. Ou não. Capítulo 2 da União. Artigo 20. São bens da União. Quantos bens tem a União? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 bens. 11. Primeiro bem é os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Ou seja, nada. Pode ser qualquer coisa. Segundo, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais e da comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Lei. Ou seja, se você quer defender o seu país, tem essas coisas importantes para defender, são necessárias, então são bens da União. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou deles provenham
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Água, 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 água. Só que as peculiaridades dessa água e do rio dos bens são, eles têm que ser mais de um estado, ou que sejam de limites com outros países, ou que vão até território estrangeiro, vão até território estrangeiro, bem como praias fluviais e também terrenos marginais. O quarto bem da União é as ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes, como outros países, as praias marítimas também, e as ilhas oceânicas e as costeiras excluídas destas, as que contêm a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, referidas no artigo 26, inciso 2. Ou seja, coisas que não estão nos estados, ou não são municípios. São ilhas, lá na água. Quinto, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, ou seja, o petróleo. Outras coisas que tem lá na zoninha extra que ninguém tem, que não é de ninguém é o dono. Esses recursos naturais a gente é também da União para ela usar. Quinto, o mar territorial. Não é sexto. Sétimo, os terrenos da marinha e seus acrescidos. Água. Tanta água, né? Oitavo, os potenciais de energia hidráulica. Mais água. Criar energia. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Olha aí, dinheiro, metal. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Ou seja, cavernas. E 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Uhul! Pronto, acabou todos os bens da União. É tipo água, caverna, terra, metal, bicho, ilha, mar e índio. Uau! Sorry, isso parece muito ruim, mas não. Súmula 1 do artigo 20, que fala dos bens. É assegurado nos termos da lei à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios a participação de resultados de exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar, território ou zona econômica, inclusive a compensação financeira por essa exploração. Ou seja, você que tem o território na água não precisa se preocupar, porque você ganha, é assegurado por lei, que você ganha uma compensação financeira, um dinheirinho. Se a União quer usar os recursos naturais lá para ganhar dinheiro para o país, e daí... Só que daí eles não podem explorar só o que eles querem, eles têm que fazer compensação para tipo, as pessoas que moram lá. Essas coisas acontecem, né? Só que tem as pessoas que não fazem nada. Elas só exploram. Bom, súmula 2. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional. Sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Essa faixa de grandes partes é necessária. Então, tem que colocar um tempão. Próxima questão. Não tem questão, não. Artigo 21. Compete à União. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Caraca, tem 25 coisas que compete à União. Incrível. Tem muita coisa, cara. Mas é coisas que normalmente, pelo que entendo, que compete à União são só as coisas tipo de guerra, coisas que não dá pra deixar pra outra pessoa. Dinheiro. Vamos lá. Artigo 21. Compete à União. Inciso 1. Manter as relações do artigo dos Estados estrangeiros e participação das organizações internacionais. Relações internacionais. Compete à União. Declarar a guerra e celebrar a paz. Artigo 3. Inciso 3. Artigo 21. Artigo 21. Compete à União. Assegurar a defesa nacional. Compete à União permitir, nos casos previstos em lei, complementar. Olha ali, complementar aparecendo. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Ou seja, na verdade, essas coisas aparecem às vezes nas questões, essas forças armadas. Só que
Normalmente eles colocam permitir nos casos que as forças estrangeiras transitem em lei. Eles não colocam previstos, os casos previstos nas leis. Complementar. Ou seja, você quer permitir, tem que estar na lei. Vamos lá. Ela permanece temporariamente. Compete à União. Quinta coisa, decretar o estado de sítio ou estado de defesa e a intervenção federal. Compete à União. 6. Autorizar a fiscalização, a produção e o comércio de material bélico. Armas. 7. Compete à União emitir moeda. Compete à União administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação de território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Compete à União manter o serviço postal de correio aéreo nacional. 11. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicação, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Caraca, o nono é bem grande. Quer dizer, o 11º. Compete à União. 12ª coisa, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Essas coisas, olha os meus dedos, tinha esquecido. Bom, a União, compete à União fazer essa exploração para ganhar o dinheirinho para a União. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, F, 6 coisas. Primeira coisa, serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, ou seja, TV. Para ganhar dinheiro, a União pode usar TV. B. Os serviços de instalações de energia elétrica e aproveitamento de energia dos cursos d'água em articulação com os estados onde se situam as potências hidroenergéticas, ou seja, a União pode usar energia de água, que é a maior que mais usada aqui no Brasil, né? Para ganhar dinheiro. Terceira, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária, ou seja, usar avião para ganhar dinheiro. 10. Quarta, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou de transponham os limites de estado ou território. Também podem usar esses transportes de terra e de água para ganhar dinheiro. Será que eles ganham? Eu não sei como é que eles ganham. Eles usam os transportes ou eles usam tipo imposto ou como é que se diz? Aquela coisa que tem que pagar para passar de um território para o outro. Bom. Quinta coisa. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. E última coisa, os portos marítimos fluviais e lacustres. Ou seja, todas as coisas aqui que tá de explorar diretamente ou mediante autorização, que a União pode fazer. É tipo, tudo de transporte e de coisas. Transporte de passageiros e também transporte de das coisas, os nossos insumos, né? Ferro, arroz, comida, todas essas coisas. Vão lá e ganham um dinheirozinho extra para a União. 13ª coisa que compete à União: organizar e manter o poder judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. 14ª coisa: organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar e o Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio do fundo próprio. 15ª coisa que compete à União: organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia do âmbito nacional, IBGE. 16ª coisa que compete à União: exercer a classificação para o efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e difusão. Classificação etária.
17ª coisa que compete à União, conceder anistia. 18ª coisa que compete à União, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Tem que planejar e promover contra inundações e secas. Uau! 19ª coisa que compete à União, instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20ª coisa, 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitações, saneamento básico e transporte urbano. Isso é uma coisa das coisas da União. Compete à União. Daí tem as... Tem as diretrizes e tem os princípios. Quando fala da União e coisas que competem nela, aparecem essas diretrizes e princípios. Elas não aparecem quando fala de compete concorrentemente, compete comumente. Diretrizes e princípios são caras da União. Continuando. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. 22. Compete à União executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E 23. Compete à União explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e de seus derivados, atingidos os seguintes princípios e condições. Essa coisa de nuclear é importante. Não, eles quase nunca caem, mas quando eles caem é sempre fácil de perceber. Primeiro, toda atividade nuclear internacional somente será admitida para fins pacíficos mediante aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, só quem manda ter qualquer coisa de nuclear é o Congresso Nacional. E nunca pode ser nenhum fim que seja armado. Esse é o principal de tudo dos nucleares. Se você sabe só esse básico, o óbvio, não usar coisa nuclear para arma, acertou todas as questões que aparecem nessa coisa nuclear. Você sempre percebe o erro. Bom, segunda coisa, sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Terceiro, sob regime de permissão, são autorizados a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. E quarto e último, a responsabilidade civil por danos nucleares independe de existência ou culpa. Essa é a segunda coisa importante das questões que aparecem a questão nuclear. É que a responsabilidade não independe de culpa. Não importa quem foi, todo mundo que foi importante, sempre tem que tomar, coisa nuclear é séria e tem que tomar todos os cuidados necessários. E qualquer dano causado por isso independe de responsabilidade civil. Todo mundo que estava lá é responsável. Só falta 2 coisas que competem à União. 24. Organizar e manter e executar a inspeção de trabalho. Isso é meio estranho, né? 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. 18 minutos. Vamos terminar aqui? Vamos.